E a gente frequentava um centro ali em Curubandê, Aham. né? E ali eu fiz, né, aquilo que assim, eu precisava, na verdade, diziam que a gente tirava as almas do purgatório. Paz do Senhor, família. Estamos aqui no nosso primeiro episódio do nosso VidaCast. É uma alegria imensa ter vocês aqui com a gente nesse novo espaço. Um novo espaço de reflexão, de testemunho. E eu estou aqui hoje, eu sou o Joe, pastor da igreja que dá aqui Vida com Vida do Pai. Eu estou aqui com a Mavi, Maria Vitória se apresenta aí. Pessoal, sejam muito bem-vindos ao VidaCast. Eu sou a Mavi, espero que aqui você possa aprender muito. Estou muito feliz de estar aqui com vocês nesse nosso primeiro episódio. Sejam muito bem-vindos. Amém, glória a Deus. Olá, povo de Deus, meu nome é Júnior, sou membro aqui da Igreja Vida com Vida em Dubai. É um prazer estar aqui com vocês e recebê-los no nosso primeiro podcast, né? O VidaCast. É uma honra estar aqui com o pastor Joe, somando nesse ministério para a honra e glória do Senhor Jesus. E hoje já vamos começar, né, Mavi? Sim. Já vamos começar bem com uma pessoa ilustre, uma pessoa assim... Tem uma frase que diz assim que a fama antecede, né? A fama antecede e com certeza quando se trata do reino de Deus, essa frase não fica de fora, porque o que nós escutamos falar dessa mulher de Deus, né? Dessa mulher que está na frente, levando o ministério, que está com um coração ansioso por almas, Sim, né? Verdade. Para o reino do céu. Estamos hoje, deixar que ela se apresente. Pastora Marcele. Pessoal, Glória a que Deus. bom poder estar aqui. Confesso a vocês que é uma honra poder fazer parte desse VidaCast. Amei o nome. Legal. Tem tudo a ver. Então, assim, eu estou muito feliz, né? E a glória é do Senhor, né? Amém. Amém. Ele sabe todas as coisas. Eu fico muito feliz de encontrar um povo escolhido, né? Ele escolhe os seus. Amém. Né? Glória a Deus. Então, que esse podcast possa levar as pessoas a compreender um pouco mais esses assuntos que não são falados na igreja e principalmente quem nós somos, né? Como igreja. Né? Glória então, a Deus. Fico muito feliz e assim me sinto abraçada, amada por todos vocês. Amém, amém. Glória a Deus, glória a Deus. Pastora, se apresenta pra gente, conta a senhora, o ministério da senhora é aonde, né? A senhora começou o ministério em Londres, como que é? Se apresenta pra gente, a gente quer conhecer a senhora. Então, exatamente, né? O Vida com Vida, ele começou em Miami, né? Miami. Lá a igreja, a gente chama de igreja matriz, é a igreja que nós aprendemos muito, né? Com o pastor Júnior, um mestre, Amém. né? Nos ensinou, nos mostrou, né, o que era realmente uma igreja de relacionamentos. Amém. Por isso, Vida com Vida, né? Amém. Logo depois, em 2010, eu iniciei também no Vida com Vida, Londres. 2010. 2010. E encontrei pessoas que trabalhavam discipulado, porque hoje em dia nós não temos mais essa igreja que se preocupa com discipulado, né? Com andar junto, com sua dor sendo minha dor, com a minha alegria sendo sua alegria. Então a gente começou a reparar que realmente essa visão estava na igreja primitiva, a igreja de Atos. E aquilo foi começando a fazer sentido para mim. E eu comecei a entender que nós só somos conhecidos como discípulos de Cristo se nós amarmos uns aos outros. Amém, amém. E aí eu comecei a entender que essa visão era uma visão bíblica, uma visão que deveríamos, a maioria, né, seguir essa visão da igreja, de andar juntos, da comunhão, da coinonia, do partir do pão. Né? Amém. E ali eu comecei a me entregar. Sim. E comecei a receber, logo depois crescemos, fomos ungidos a pastores. Glória a Deus. A igreja de Londres é uma igreja que eu chamo assim, a mãe de Dubai, né? Então, meu filho, né, o João, ele veio para cá
E ele começou a perceber, né? Eu disse, João, quando você for para lá, perceba as igrejas, perceba qual é a visão. Sim. Isso é uma dica que eu deixo para todos aqui. Olha aí. Olha aí. Quando vocês forem para uma igreja, né, por questão de mudança ou por questões, né, de não estar se encontrando na igreja que você está frequentando, eu aconselho a você, antes de fazer qualquer compromisso, veja qual é a visão do pastor. Uau. Veja qual é a visão da igreja. Amém. Não entre por entrar porque meu amigo tá, porque meus amigos, ou porque a igreja tem um bom som, ou porque a igreja tá com uma boa receptividade, uma igreja grande, não. Veja aonde eles investem. Uau. Veja qual é a prioridade dos pastores, se são vidas, se são coisas. Porque nós temos que, gente, hoje nós temos igreja para tudo quanto é tipo de pessoa. Sim. As tribos. Se você hoje não concorda que a mulher use calça, fique na igreja que lá o pastor trabalha. Sim. Porque você não pode estar numa igreja discordando daquela visão. visão. Por isso que eu sempre aconselho os meus filhos, né? Não só espirituais, como os meus filhos também, quando ingressar a um culto, a uma igreja, perceba qual é a visão. Conhecer a visão. Conhecer a visão, né? Isso é muito importante. Porque senão você vai ficar discordando. E a culpa é sua. Porque hoje nós temos igreja a cada esquina. Nossa. Cada uma com uma visão. Verdade. O que atrapalha a igreja é quando você está ali e você tem pessoas que não concordam e acaba não fluindo. É verdade. Então, eu trabalho muito isso. Então, essa sou eu, né? Eu não nasci no lar evangélico. Eu nasci no lar espírita. Espírita, pastora? Fui espírita. Os pais da senhora? Sim, a minha avó, né, já era. Avó? E a minha vodrasta, né, que também servia. Então, a gente ia desde criança, né, para servir, né? Sim. E ali eu cresci, né? Ali fui católica e fiz a primeira comunhão. E, enfim, fui crescendo ali no espiritismo. Até um dia que eu fui comprar peixe para minha mãe. Minha mãe me mandou na feira para comprar um peixe. E eu cheguei lá e encontrei uma igreja kardecista. Uma igreja, não, um centro kardecista. Centro, ok, Kardecista. centro kardecista. Aí Usa cheguei branca. lá, larguei o peixe, larguei tudo. Perguntei pro rapaz que horas que começava aquilo. Eu tinha Sempre curiosa. Sim. 13 anos. Ele 13 perguntou, anos, quantos 13 anos você tem? Eu anos. falei, eu tenho 13. Ele falou, não, mas você não pode. Eu falei, posso sim. Posso sim, minha mãe deixa. Porque eu já frequentava, né? Já tinha ousadia Aí ali, eu falei né? pra ele, não, mas eu já frequento o centro. E aí ele deixou, né, à tarde, eu fiquei um tempo lá, minha mãe preocupada, e começou pessoas. Quem é tarefa, é tarefa, né? Sim. Quem é pessoas, é pessoas. Pessoas, esqueci o peixe, né? E aí minha mãe brigou comigo, e tal hora eu estava lá. Olha. Aí fui lá, amei conhecer, né? Porque eu buscava um Deus. Eu buscava, né? Eu tinha essa fome desde criança. O Senhor, Ele nos chama desde o ventre da Desde o nossa ventre. mãe. Sim. E só que era muito parado para mim. E como que foi essa experiência lá? Você entrou no centro É, com kardecista? adolescente, Isso, 13 isso anos. aconteceu? É que assim, a pastora, como ela disse, ela já tinha ido, né? Antes, assim. Já do frequentava centro. pela família, Mas aí, né? Pela naquele família. momento, ela viu e aquilo chamou a atenção dela. É a que te primeira atraiu experiência, quando é você isso. chegou? O que me atraiu foi quando eu cheguei lá, o espírito familiar, que nós entendemos hoje, que é um espírito familiar, né? Eu entendi. Hoje, né? Antes eu não entendia, né? O inimigo, ele cega o nosso entendimento. Sim. Uau. E meu avô, ele tinha falecido e, infelizmente, né, ele tinha um apelido que ele me chamava de Duzá. E aí um homem, recebendo uma psicografia, falou exatamente o meu apelido. Olha. Uau. Aquilo me conquistou, né? E ali eu passei a frequentar. Só que depois de um tempo eu queria algo mais, né? buscando Aí aos 15 anos já servi mesmo. No kardecismo. Não, aí voltei para Umbanda. Pra Umbanda, Aí pastora. botava minha roupa, aí Isso aonde, pastora? A senhora é natural de onde? Niterói. 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 Olha aí, Niterói, Rio de Janeiro. hein? Aí a gente frequentava um centro ali em Curubandê,
Aham. né? E ali eu fiz, né, aquilo que assim, eu precisava, na verdade, diziam que a gente tirava as almas do purgatório. As Então almas eu do queria ajudar as purgatório. almas. Tinha todo, então, tudo... Sim, porque tem todo esse contexto, né? Ok. Então vem Allan Kardec, vem Chico Xavier. Olha né? Aí a só. gente tinha todo esse contexto do catolicismo, né? Se você não foi muito bom aqui na Terra, então você tem... A gente acreditava na reencarnação. Por acreditar na reencarnação, eu queria ajudar aquelas almas. Ou seja, karmas, eu né, já tem- tinha essa coisa de ajudar, né? Só não sabia como. Como? Pelo engano. Né? Sim, Não tinha sim, quem me claro, ensinasse. claro. Então, pastora, com 15 anos, a senhora foi para o Candomblé. Eu fui para Umbanda. Para Umbanda, isso, Pra isso. Umbanda, Aham. né? Ali eu servi, visitei depois também o Candomblé. Visitou o Candomblé também. E aí depois também me tornei esotérica, porque abrimos uma loja que na época chamava Lua de Cristal. Lua de cristal. Né? Eu estava totalmente envolvida. Olha Eu não dava só. um passo sem que lessem minha mão, jogassem runas, búzios, né? Aham. Tudo isso. E então tinha muitos portais abertos. Sim, né? sim, Eu claro. era totalmente, como eu disse aqui antes, né? Eu buscava esse Deus que depois eu fui descobrir que ele estava dentro de mim. Então até na messiânica eu fui. Até na messiânica. Com 17 anos. Com 17 A minha anos. tia, meu tio, eles eram da messiânica. Então lá eles faziam um jurei. Então você senta, você fica 15 minutos de frente, eles levantam uma mão. Olha aqui a intercessão aqui, ó. Ó. Eles sabem. Importante. Eles sabem. O mundo das trevas, eles têm mais sabedoria do que a gente. Isso que é a importância de estudar, né? É o que a palavra diz, né, no livro de Lucas, que os filhos das trevas são mais prudentes do que Mais os mais filhos da prudentes. luz. É verdade, é verdade. E aí você fica 15 minutos de frente, eles abaixam a mão, você vira de costas, 15 minutos de... Era isso aí que a gente fazia. Né? Eu nunca ministrei, mas ia lá para receber, frequentei. Inclusive, fui madrinha de casamento lá na igreja messiânica. É mesmo, pastora? Eu estava em tudo. Pensa em tudo. Porque o jovem adolescente tem isso, né? De estar sempre envolvido e tudo mais. É o chamado, né? Acredito que já tinha. Já tinha um né? chamado. E aí, por eu ainda não ouvir a voz, eu estava me entregando, mas no fundo, buscando, né, esse Jesus, que na verdade só fui encontrar anos depois. E você recebia entidades? Eu psicografava. Ok, mas eles chamam de médium, né? Mais médium, sensível ao que é reino espiritual, né? kardecista. Sim, eu manifestava, eu recebia. Você sabe que lá, logo que você chega no centro, né? Eu não estou aqui fazendo apologia. Gente, olha, essa aqui é a minha história. Sim, é de sim, onde sim, eu vim. sim, eu sim, sei sim. que os espíritas entram e falam, mas você está vivendo esse momento, é um direito seu. Exatamente. Mas esse é o meu exatamente. testemunho. Sim, eu tenho que sim. dizer de onde eu vim. Sim. Né? Sim, sim. Quando você entra num centro, a primeira coisa que eles pedem é a sua cabeça. E Paulo fala sobre isso, né? Sobre o trabalho na mente. Paulo fala sobre a batalha da mente. Sim. Paulo fala para a gente blindar a nossa mente. Sim. E a primeira coisa que você faz quando você chega no centro, não para visitar, mas já para começar a trabalhar, Sim. é que eles já pegam logo o quê? A sua cabeça. A cabeça. A mente. Sabia disso. Como foi dito aqui, eles são mais prudentes do que a gente. Sim. Né? E é incrível como a gente vê mais prodígios, mais maravilhas, mais sinais de coisas, às vezes fora da igreja. Porque eles sabem Nossa, é verdade. como fazer. E nós não temos fé, nós não acreditamos. Essa é uma grande verdade. Falta em nós essa sabedoria, falta em nós o discernimento espiritual. Sim. Né? E graças a Deus, com isso, hoje, a gente acaba tendo esse discernimento. Né, pastora? O que eu aproveito, né, desse tempo que eu estive lá? Sei que a gente vai voltar lá ainda, mas só para antecipar aqui, o que eu aproveito, né? E é bom a gente esclarecer também algumas coisas aqui, alguns paradigmas. Eu aproveito, faço como Paulo, uso como esterco. Como esterco.
O que eu aproveito ali, né, gente, sobre aquele momento que eu vivi? Eu consigo identificar os espíritos que ali estão atuando. Olha Que a só. senhora conhece. Uau. Nada de pombagiras, nada Sim, disso. sim. Nós temos que parar. Os pastores têm que aprender um pouco mais sobre o que é mundo espiritual. Sim. Isso, nós estamos pegando figuras que estão dentro de uma cultura religiosa somente. Sim. Por quê? Que todo demônio que entra está só na cultura da Umbanda ou do Candomblé? São vários, né? Não, São gente. vários. Nós estamos aqui lutando contra os espíritos maus. Quem são? O vício, da O vício. pornografia, Sim. entende? Da morte, da loucura, espíritos de andarilhos. Sim. Mas o pastor, ele pega, né, o pastor de libertação, ele pega aqueles nomes, né? Sim. Eu nunca vou fazer, sai, pomba, não é pombagira. Pombagira é algo que é usado na religião daquela cultura afro. Nós temos que entender que são os espíritos. Em outras religiões, eles não são como pombagira. Sim, É outro sim. nome, né? Já Já são outros já nomes. outro nome. Então nós vamos pegar os espíritos, o diabo, os espíritos imundos. Sim. Entende? Sim. Quando Jesus ele repreendeu, eu repreendo o espírito mudo, calado, É verdade. né? Então assim, ele não falou, eu repreendo Cosme, Sim. que é o que não fala na religião dali é Cosme. Ele não fala, né? Eu tô dando só um exemplo. Aham. Sim. Então a gente precisa parar de atacar, né? Porque isso também não é legal. Sim. Sim, é verdade. Sabe? Nós temos que entender, e tudo é mandiga do vizinho, é olho grande do vizinho, outras coisas também que a gente deve quebrar hoje, em nome de Jesus. Sim, né? amém, amém. Tem pessoas não capacitadas, não estudadas. Sim. Né? Eu não vou dizer que sou teóloga porque não sou, não vou dizer que sei tudo porque não sei, Sim. mas aquilo que eu me prestei a servir, eu fui entender. Né? E esses cuidados, né? Esse exorcismo, né? Que a gente vê hoje nas igrejas, pastores expulsando demônios em crianças sem saber como fazer, traumatizam. Então a gente Traumatiza, precisa Essas entender. entrevistas, pastores fazem entrevistas com o demônio, gente. No Imagina. altar, começa a conversar, pelo amor de Deus. Sim. Não, sim. realmente eles usam, né? Isso também é uma forma que os pastores usam hoje em dia para chamar muita atenção, mas não tem essa responsabilidade. Que é Jesus pergunta um momento, ele pergunta, quantos vocês são? Ele pergunta para o endemoniado, quantos vocês são? São perguntas que vai te aclarar Sim. como que você vai entrar na guerra. Sim. Mas não perguntas tipo mostrando e dando a ele, né, a liberdade de falar o que ele claro, faz, porque claro. ele é o pai da mentira. Sim. Tem uma coisa que Jesus, ele deu essa paternidade. Ele reconheceu essa paternidade no diabo. Ele fala, ele é o pai da mentira. Sim. E aí muitas vezes ele pode mentir. Olha só. Muitas vezes ele pode mentir, não, refaço minhas palavras, ele mente o tempo todo. E aquilo ali pode travar pessoas. Ele pode chegar para uma determinada pessoa que está levando uma vida cristã com verdade e dizer assim, o que você está fazendo aqui? Você não era para estar aqui. E isso desaba o mundo interior da pessoa. Total, né, pastora? Total. Então, assim, nós não podemos deixar ele falar na igreja, como ele faz em algumas denominações. Sim. Mas também não podemos deixar que ele se manifeste como em outras denominações É que verdade. falam que ele não venha se manifestar. Não! Nós precisamos expulsar, nós precisamos Sim. tirar, nós precisamos... Né? Mas para que isso aconteça, existe um modo correto, né? Assim como as coisas de Deus são prudentes, mas existe um modo correto, como a senhora disse, né? Existe todo um conhecimento da palavra, né? Igual a senhora falou que com 15 anos, né? A senhora tem um entendimento do mundo espiritual, uma clareza. Conta pra gente desde criança a senhora falou, né? Com 15 anos a senhora entrou para Umbanda e já psicografava, que fala isso? Uhum. Psicografava, já recebia entidades e então, voltando um pouquinho assim pra gente... para entender um pouco mais. Como que foi essa experiência? A senhora sempre falou esse chamado, né? Acho que Deus ele trabalha, né, com a gente com propósito, né? Então, com 15 anos, a senhora então já recebia entidades, já psicografava. Conta um pouco mais para a gente como que era essa... Sim.
não só psicografava, como recebia entidades, como andava com guias. Com né? guias. Então, Guias são aqueles colarzinhos? O que é guia, pastora? São aqueles de... Como é que chama? De guinanda, exatamente. Guinanda. E é como uma proteção. É uma proteção, então, é uma proteção eu fazia aquilo ali pro- um altar em casa, Ok. pequeno, porque minha Aham. mãe era muito discreta, meu pai inglês, Ah, eles eram muito ok, discretos. ok. Mas eu fazia pro anjo da guarda, a velhinha, aquela Aham. coisa toda, né? Aham. Não tinha um gongá, não tinha um altar em casa, mas a gente Ah, o fazia... altar, eles geralmente não tinha fazem- isso, Ah, ok, aham. Minha avó tinha. Ah, a avó da senhora Minha já avó tinha. um quartinho, ali Um tinha um altar. gongá, ali a gente Aham. entregava, batia a cabeça, né? Olha só. Entregava ali. E ali a gente fazia os pedidos, botava embaixo da vela, ali tinha o nosso anjo de guarda. A única coisa que eu fazia na minha casa, por causa dos meus pais, é botar a nossa vela de 7 dias, né? E botava ali os pedidos, botava. Isso a Embaixo, gente acendia a vela toda segunda-feira, era dia de acender vela. Aham. Que legal, que legal. Bom, eu continuei, né, por muito tempo, Aham. embora ia em outras religiões, buscando, né? Minha mãe sofria de uma hemorragia muito nova e quando vinha um período, ela deitava e tinha que usar a fralda geriátrica, né? Nossa. E ali a gente fazia vários trabalhos. Né, Para cura poder ajudar. para ajudar, para curar. Sim. Então- já fomos naquele João de Deus. João de Deus, o famoso Sim, João de Deus lá, que tem até uma série dele no Netflix, tem não uma- Tem tem? uma série no Tem uma Netflix. série. Uma Fui série. com a minha mãe. É, a engraçado senhora que conheceu, era chegou a eu, conhecer gente. o João de Deus? Chegou a conhecer o João de Deus? Nós fomos no centro, que ele estava curando, fazendo Curando ali, cirurgias. fazendo cirurgias. Minha mãe, eu não lembro o que ela tinha, que ela foi lá para fazer É a mesmo? cirurgia. Também, quando nós fomos fazer, que eu fui levar minha mãe para uma igreja kardecista, nós fomos num lugar bem longe, no Rio, não era nem Niterói. Quem estava com ela era eu. É eu mesmo? não me lembro. O pastor Marcelo sempre tava. Tava junto. Eu não me lembro, gente, mas eu acho que era eu que falava para ela: mãe, você tem que conhecer, mãe, você tem que ir lá. Eu não me lembro de fato se era eu ou se ela tinha uma outra Sim. amiga e eu já gostava. Eu sei que não era minha irmã nem meu irmão. Quem estava com ela nessas coisas era quem? Justamente eu. Marcele tava lá junto lá com a... A senhora mencionou que vocês tinham casas esotéricas, então, fora essa parte também da religião, vocês trabalhavam com isso. Ah, trabalhavam com É. isso. Sim, Tinha sim, essa tivemos nos shoppings do Rio de Janeiro. É Oh, mesmo, ok. pastora? Sim. Que legal, que legal. Niterói, E Marília, atendiam Nova as Iguaçu. pessoas assim mesmo, com cura? A senhora atendia, liga a mão, Como que era? assim, Como é que ou- era Não, isso? eu não atendia. A gente contratava, Aham. né? Tinha até a época da novela, vocês não devem lembrar, mas Explode Coração, uma coisa assim, que era dos Explode Coração, ciganos. ok. Tinha uma coisa dos ciganos, a novela dos ciganos. Então, a cigana que ajudava parte da Rede Globo para fazer aquela parte dos ciganos, ela atendia Atendia toda na- quarta-feira É na mesmo, nossa loja. pastora? Na loja da... Tinha uma loja, então, de Dois andares. artefatos e Isso, como chama que é loja isso? esotérica. Sim. Isso. Essas lojas são lojas esotéricas. E aí as pessoas Aí que são só dessas voltando religiões- aqui um Aham. pouquinho. Aí você, como que foi essa sua conversão? Isso, em que momento que falou, aonde foi que você falou, pera lá, agora... Porque a senhora era bem envolvida. Bem imagina, envolvida isso, trabalho, como que se a religião, desvinculou? a fé. Isso, Não foi fácil, mas também não foi difícil. olha só. Porque eu engravidei do meu segundo filho, Ok. que é o João. Que é o João. Ah, para quem não sabe, pessoal, o pastor João aqui é filho da pastora Marcela, é claro, né? Uma bênção Minha de bênção, Deus. Tem 3 bênçãos, né? Amém, amém. Eu tenho Pedro, que tem o dom da oratória, É mesmo. um homem de Deus. Amém, amém. Eu tenho o João, né, que tem chamado para pastoral, o dom do ensino também. E tenho o Matthew, O que Matthew. nasceu na América. Amém. Né, que depois eu vou continuar a história, vamos chegar lá no terceiro filho, que tem o dom da profecia. O dom da profecia. Então, meu ventre foi marcado Amém, amém. por Glória a 3 Deus. homens de Deus. Amém, glória a Deus, glória a Deus. E tem o meu neto, Oh, Agora. tem um netinho. Qual o nome dele? Oscar, Oscar. É o Baby Oscar. É, bênção, Baby Oscar. milagre. Baby Oscar, que a gente ainda não sabe, mas o dom, né? Uhum. Mas eu tenho certeza que é mais um profeta Amém. Amém. que Deus trouxe para nós. Amém, né? amém. Eu já acho lindo que ele já sorri com os olhos. Ah. Então, alguma coisa o Senhor já Amém, tem mostrado. Separado. Como eu disse, não é fácil. Não foi fácil. Eu estava na loja, minha mãe teve uma dengue hemorrágica, Dengue hemorrágica. só que o rins dela já estava parando. Ok.
E como eu estava grávida de 5 meses do João, eles tentavam evitar falar comigo. Então, minha avó que atendia o telefone quando eu ligava. Então, a minha mãe, nós tínhamos um horário. Eu trabalhava de 10 às 4 no shopping, Sim. e minha mãe de 4 às 10 da noite. Porque lá o shopping né, gente, é um tempo Muitas integral. horas. Sim. E ela não estava indo, eu já estava ficando lá o tempo todo. Como eu morava perto do shopping, né, no Invernador, não tinha problema nenhum. Só que eu comecei a estranhar, eu falei, vou lá ver minha mãe. Quando eu cheguei, assim que eu abri a porta do elevador, eu já senti um cheiro de flores, né? Cheiro de morte, aquela coisa. Quando eu entrei para ver minha mãe estava já muito magra, Meu Deus. abatida, com o cabelo para cima, assim, sabe, puxado. E depois a gente foi saber que a minha avó, que faleceu, também estava com o mesmo tipo de cabelo. Com o mesmo tipo talvez de com o cabelo. mesmo espírito. Meu pai. E aí eu cheguei, depois que ela me contou isso, né? E aí eu cheguei, eu tomei um susto. Sim. E aí ela virou para mim, que não era ela, e disse, você não está me reconhecendo, não? Quando eu olhei assim, eu vi o Exu Caveira. Nossa. Meu Deus. E eu trabalhava com ele. Sim. E ele tinha pedido uma capa. Eu não tinha dado a capa ainda, né? Porque eu estava grávida, estava com despesas, né? Então tinha outras prioridades. E eu fiquei de dar essa capa depois. Aí eu olhei assim, eu tinha perdido meu pai há pouco tempo, eu disse, mãe, reage. E ela falou, naquele momento era minha mãe, eu estou reagindo, minha filha. E ela levantou, eu não consegui ficar perto, ela levantou. Só que eu achava que era o cheiro da gravidez, porque eu estava grávida de 5 meses, Sim. mas depois a gente vai entendendo tudo. E ela foi ao banheiro. Eu estava sentada, imagina o banheiro aqui, ela sai daqui, o banheiro aqui, ela atravessa o corredor, ela para no meio, ela ajeita, como se ela, curvada, ela ajeita, como se ela estivesse ajeitando a capa. Aí eu ligo para o meu pai de santo, que era o pai Ernesto. E aí eu falei tudo para ele, ele falou, não se preocupa. Você vai comprar o material, nós vamos trocar o sangue da galinha pelo sangue da tua mãe. Nossa. E comprar a tal da capa. E a capa A tal que da ele tava capa. cobrando. Sim, para entregar e vai estar tudo quitado, né? E assim eu fiz. Comprei tudo. Mas antes, né? Óbvio que eu fui chamar o doutor Gentil, Eduardo Gentil, morava no 1601. Ele era médico. Ele desceu, ele falou, Marcela e Michele, leva tua mãe para o hospital agora, porque ela vai morrer em casa. Nossa. A vida tava indo embora. Sim, Isso a senhora é grávida do João. grávida do João. Grávida do João. E assim nós fizemos. E assim, minha mãe foi levada ao hospital, eu comprei todas as coisas, né? 6 horas da tarde, tinha loja de macumba aqui, tudo dentro do carro. Logo depois tinha uma igreja, escrita Jesus Cristo é o Senhor, Olha aí. numa terça-feira. Aí eu falei, para o carro. Parou, ele falou, eu quero entrar aqui. Eu estava tão assim, eu não ouvi voz, eu não ouvi nada, só foi assim, para o carro. Eu olhei aquilo me atraiu. As letras me atraíram. Quando eu entrei, o pastor, um jovem, estava passando tipo um manto vermelho, que as pessoas estavam. Ele pregou sobre a mulher hemorrágica. Ok. E é justamente aquilo que minha mãe sofria, Olha. né? Mas eu não me liguei nisso Aham. ali, né? Na hora eu estava assim. É a cura que ele falou, Sim. né? Toquei. E aí eu fui nele no final do culto, né? Aí ele falou, a senhora é a primeira vez aqui? E eu estava com a guia. Com a guia Sim. e tudo. E eu disse, é a primeira vez. Ele não me olhou como eu estava. Ele não se importou, né? Porque eu devia estar desfigurada, Sim. né? Ele fez aquilo que Deus ordenou, Sim. sem acepção de pessoas. Amém. Talvez se eu tivesse entrado em uma outra denominação, eu não teria sido atendida como eu fui naquela. Daquela forma, né? É verdade. E ali ele conversou comigo, ele me explicou algumas coisas. Eu falei, você está falando de hemorragia? A minha mãe falou, não, mas está na Bíblia. Ele leu a passagem, porque eu tinha perdido. Sim. Eu cheguei na hora que já estava já tocando na parte profética.
E por isso que eu gosto de atos proféticos, Sim, acredito em sim, atos sim. proféticos. Aliás, Jesus fez atos proféticos, sim. né? Muitas vezes ele cuspiu, ele mandava seus discípulos ir no mar para pescar, né? Então, assim, ele é de atos proféticos. Sim. E aí eu olhei aquilo e eu disse, olha, eu não entendo muito, mesmo ele lendo para mim. Eu não entendi muito. Sim. Mas se esse seu Deus, né, curar minha mãe, eu nunca mais volto no centro de macumba. E Olha. eu pago, Senhor. E ele disse, não, aqui não é trabalho pago. Porque eu não estava querendo ofender ele. Sim. Sim. E nem ofender a religião dele. Mas eu vivia do esoterismo que tudo era pago. A vela Tudo era era pago, pago. o incenso era pago, o elefantinho era pago, São Germán era pago, né? Então tudo Sim. era pago. Sim. Então, para você curar uma mãe, eu tinha que fazer um trabalho, um despacho, Sim. Que tinha custos, né? custos. Sim, Eu material, estava com uma galinha sim. da Angola, eu estava com... E outra coisa que eu sempre falo, incrível, se você faz um trabalho para as entidades, né, e ele pede a galinha da Angola e você leva qualquer outra, eles sabem. É mesmo, Eu pastora? vi, Ele cobra, eu né? vi, Tem que ser específico. eu vi. Parando aí no meu testemunho, Ok. eu vi pessoas que chegou lá e na hora da falange de rua, e ele chegar e mandar chamar a pessoa e falar, mandei você fazer tal trabalho, você despachou outra coisa, e amaldiçoar e colocar algo na pele, e como o centro era de 15 em 15, não sei como é que é hoje, mas na minha época era de 15 em 15, ele aparecer com a pele cheia de pipoca. Eu vi. Meu Deus. Né? E hoje nós temos o Espírito Santo, Amém, amém. que é Deus. E eu vejo as pessoas saindo para beber água, eu vejo pessoas falando na hora do culto. Quando ele está, ninguém tem essa honra, porque, meus queridos, eu aprendi isso e não foi na igreja. Que a igreja eu sempre vi bagunça. Eu aprendi isso quando eu era das trevas. Olha só. Chegava eles, ó, dava um pio. Quando chega o Espírito Santo, fala, gente, o papai está na casa, o Espírito Santo está aqui. Outro olha no telefone, outro olha para cima, vai no banheiro, vai beber água. Uau. Entendeu? Conversa com outro. Sim. Fica no celular. Celular. Então, assim, eles prestam muito mais honra do que nós, cristãos. Essa é uma verdade. Comparando. Por isso que eu falo que eu uso como esterco, né? Sim. Eu vou comparando. Falo, Sim, gente, sim. mas aqui é meio bagunçado, né? Eu já fui numa igreja, sem trazer denominação, porque não é necessário, de que o pastor está pregando e tem, parece que é um tribunal que fica lá no altar, né? Um monte de cadeira, um monte de homens, né? E ali eles ficam... O outro até abaixa a cabeça, o outro fica falando com o outro. E o pastor lá Conversa e pregando. O pastor pregando lá na frente. Né? Falta esse respeito, né? Falta essa reverência, Sim. né? Esse cuidado, que eu acho que Paulo falou numa das igrejas, justamente isso, pra gente, quando eu era menino, pensava como menino, né? Quando você está falando, a outra pessoa está profetizando, a outra pessoa está falando em línguas, Sim. e acaba virando um culto meio que bagunçado, Sim, né? sim. Complicado quando isso acontece. Com certeza. Muito complicado. E essa questão desse respeito, dessa ordem, decência, porque nós temos que ter essa ordem, né? Isso tinha muito lá. Certo. Né? E nós precisamos voltar. Então, eu falo isso para as igrejas a qual eu estou ministrando, né? Pastoreando, eu falo exatamente isso. Querido, você precisa mesmo beber água? Porque é o Espírito Santo que está aqui. Eu trouxe isso comigo, essa reverência, essa ordem, esse respeito. Né? Precisamos entender. Eu sempre falei isso para o João. Falei, João, gostaria tanto que as pessoas tivessem passado por esse mundo espiritual ali. Sim. Porque os nascidos da igreja, eles são os mais difíceis. Uhum. Verdade. São mais complicados. Porque eles não têm essa reverência, né? Que eu aprendi quando eu ainda
andava nas trevas. E aí, ele me explicou, esse pastor, ele disse, olha, deixa eu te explicar. Aqui você não precisa pagar nada. Eu já tomei um susto. Eu disse, tá. E esse Deus, ele quer habitar em você. Eu disse, e o que eu preciso fazer? Ele falou, você só precisa aceitar ele como seu único e suficiente Salvador. Olha só. Aí eu disse, eu aceito. Só que eu não queria falar que eu estava com despacho no carro. Ah, é verdade, o material inteiro do despacho estava lá no carro esperando, é verdade. Porque quando ele me pediu para tirar a guia, eu entreguei para ele, eu senti algo assim, mover. Se mover mesmo. Não foi uma questão de tirar um peso, Ok. de um alívio, mas foi algo assim como... Sabe quando você fica assim, tipo... Perdeu uma proteção? Eu achei aquilo meio estranho, eu fiquei meio tonta, como se tivesse movido ali. Nossa. Ali eu já senti muito medo. Mas aí ele falou assim, nós vamos lá atrás, nós vamos queimar isso aqui. E você vem comigo. Sim. E eu fui. Aí quando eu vi aquele negócio queimando, eu disse, eu preciso falar para ele o que eu tenho no carro. Sim. Aí eu falei para ele, olha, moço, eu tenho lá no carro isso. Porque hoje à meia-noite eu ia no cemitério para a gente trocar o sangue da galinha pelo sangue da minha mãe, porque, né, é assim que a gente faz. Aí ele disse, não, traga tudo para mim. Aí eu trouxe. Aí ele queimou. Aquela noite eu não dormi. Meu Deus. Eu me lembro que eu tinha um aquáriozinho, um peixinho. Ficava olhando para aquele aquário. E o peixe ficava pertinho do aquário. Olha. Pertinho. Era como se o Espírito Santo tivesse estado ali através daquele peixinho. Sim. Porque olha que eu nem sou com muita coisa com animais, não, viu? Mas eu estava ali com aquele peixinho, olhando, eu não dormi. E aí, quando eu acordei, eu fui no hospital. E minha mãe gritava comigo. Todo mundo podia cuidar da minha mãe. Sua mãe, ela estava no hospital, o que ela tinha? Ela estava, primeiramente... Para as pessoas entenderem primeiramente, que não era só hemorragia. Não tinha nada com a hemorragia. Okay. A hemorragia, ela tinha todo mês. Sim. Ok. É uma coisa que não tinha cura. Não tinha cura. Né? A gente fazia trabalhos, mas não tinha curado ainda. Ok. Ela foi parar devido a uma dengue. Uma dengue, que foi a dengue hemorrágica, né? Que Isso, a senhora mencionou isso. Só que quando ela chegou lá, um rim estava parando. Nossa. E o outro já tinha parado. Nossa. E ela estava começando hemodiálise, a fazer né? sessão de hemodiálise. Isso. Hemodiálise. E ali eu saí, né, deixando ela lá, e no outro dia eu fui para a loja, no outro dia eu voltei para vê-la. Quando eu cheguei, ela começou a gritar comigo. Brava? Minha tia estava lá, minha irmã, elas podiam. Mas quando eu chegava, ela xingava, literalmente. O comportamento dela mudava, ok. Muito agressiva. E era só comigo. Nossa. Ou seja, ninguém sabia o que eu tinha feito. Mas ok. o demônio, o diabo, já sabia. Sim. Estavam furiosos, aliás. A senhora quando entrava na sala para visitar a mãe da senhora... Não, eu entrava no quarto. Entrava no quarto e já... Você está fazendo aqui? Nossa. Sou isso, sou aquilo. E a minha mãe, que é uma mulher sua assim mãe. que... Nossa. Né? Sim. E vê que nem eu, nem meus irmãos, a gente não tem costume de falar palavrão. Sim. Mesmo na época, né, que eu nasci no mundo, porque nós fomos criados numa estrutura, numa boa estrutura. Sim. Uma estrutura familiar adequada, né? Então, onde a gente conversava baixo, onde eu não via minha mãe gritando com meu pai, aonde para falar alguma coisa ela fechava as portas para os vizinhos não ouvirem, entende? Então, assim, ver minha mãe naquele estado comigo era algo assim, só que eu não tinha ainda entendido. Sim. Aí, naquele dia, eu fui para o pastor e falei, minha mãe não quer receber. Ele começou a me explicar. Não é com você. E naquele momento, ela já tinha sido diagnosticada com tumor? Não, nada. Ok. A minha irmã que me ligou no outro dia, dizendo que a minha mãe, os médicos não só falou isso, como ela estava com um tumor aqui, que ia durar na parte frontal, que ia durar 3 meses de vida. Meu Deus. Aí ali, naquele telefonema com a minha irmã, eu chorei muito. Sim. Mas para a honra e glória do Senhor Jesus, né? Nós sabemos que quando ele entrou para glória a fazer Deus, tudo. glória a Deus. Completo. A minha mãe, dentro de dias, gente, não demorou.
poucos dias. Obviamente, né, meu pai de santo mandando mensagem dizendo que agora ele ia acabar. Isso, e como que foi? Só para a gente entender. A senhora já estava em contato já com esse pastor? Esse pastor, ele falava, mas Marcelo, é assim, continua... Ele falava orando, Vai ter intercedendo. lutas, assim, ele te Como te que foi? ensinava? E ele falava isso mesmo. E a senhora, não, então tá bom. Todo dia eu ia ver ele. Então, assim, a senhora, depois que conheceu o pastor, você falou, não, é isso aqui, vou colocar... Assim como a senhora era dedicada, né, no esoterismo, é isso que assim que fala, né? No espiritismo. No espiritismo. Assim, quando a senhora conheceu o pastor, tirou a guia, aí a senhora chegou e falou, não, então vamos orar, como que foi isso? Essa intercessão pela mãe da senhora, pela aquela situação que estava acontecendo. Houve uma intercessão ou como que foi? Houve um acompanhamento. Um discipulado. Todo dia eu ia lá ver ele. Amém. Né? Claro que quando eu cheguei, eu tinha muita coisa com o homem, né? Trazendo aquela imagem, né? Fazendo ele um semideus. Ok, né? E aí ele foi me explicando, mas Marcele, isso depois, sim, né? claro. Nós somos pessoas comuns, sim, né? sim, mas a claro. fé da gente faz a diferença. Olha aí, que a legal. sua fé, foi a sua fé. Então ele sempre trazia isso, né? Que legal, como a que gente participando desse movimento. Sim. Né? E ele tomando esse cuidado, porque eu colocaria até no Ganesha, o elefante, né? Da religião, né, dos hindus. Então, eu colocaria no Krishna, Hare Krishna, né? Saint Germain. Então, facilmente eu teria um apoio. Ok. Né? Se fosse uma runa, eu teria o apoio, teria o apoio da runa. Sim. Porque era disso. Eu tinha muito mais Ok. do meu passado do que do meu presente. Sim. Então, Sim. quando eu ia para lá, eu falava, mas o que o senhor me diz? Pastor, O tá senhor assim a pode situação, fazer- estão brigando lá no quarto. O senhor pode fazer? Né? Ele disse, não posso fazer nada. Isso ele foi me Fico instruindo. imaginando como ela é curiosa, mas peraí, o que eu faço peraí, agora pastor, com isso aqui? como é que é? Ele falava, sem Jesus nada podemos fazer. Então, ele não pegava a palavra, né? Porque tem gente que chega para você e você precisa de um abraço, você precisa de uma palavra. Sim. Sim. E a pessoa pega e vai abrir lá e começa naqueles versículos que você não entende nada. Nada. E ele tinha essa cautela e paciência de... Ele pregava sem abrir, sem Sim. ler os versículos. Porque às vezes você vai falar para uma pessoa assim, pastor, eu estou desesperada. Sim. Eu tenho passado escassez. Tem sido dias de lutas, Sim, difíceis. Eu tenho medo do amanhã. sim. E a pessoa fala, um momento, deixa eu te falar. O Senhor é o meu ó. pastor. Nada Nada me me faltará. Não andeis ansiosos com coisa alguma. Entendeu? Você pode falar exatamente Sim. isso. Mas você pode, no abraço, na comunhão, no andar junto. Sim. Sim. Falar, você está preocupado com o quê? O que lhe falta? Olha só. Olha, o Senhor disse. Esse cuidado. Né? Então, assim, e às vezes a pessoa quer mostrar que sabe a Bíblia toda, de Gênesis a Apocalipse, mas ela não sabe abraçar. Sim. Aquele homem conhecia a Ele Bíblia, mas ele me soube abraçou. abraçar. E nesse convívio, nesse afeto, aí a senhora conheceu e falou, pera lá, aí como que foi? Aí a mãe da senhora teve alguma melhora? Conta... Gente, foi questão assim, de 4 dias. Eu sei 4 que dias? Hoje em dia a gente tem aqueles pastores que forjam laudos, né? Mentiras, aquelas Aham. coisas todas. Infelizmente, nossa igreja, né? Tem tido, né? Essas Sim. coisas polêmicas. E eu acho que tudo isso é trazido para desmerecer aqueles que estão 7 mil que não dobrou o joelho a Baal. Sim. Tem igrejas boas, tem pessoas boas Sim, ainda. claro. Então, esses escândalos vêm, infelizmente. Jesus fala isso, né? Para que os escândalos vão vir, Sim. mas que não seja por nós, né? Amém. Porque é mais fácil a gente colocar uma pedra no pescoço, atirar, né? Para não seja, mas que não seja por nós. Então, hoje em dia a gente ouve alguns testemunhos, as pessoas falam, ai, não é bem assim, ai, não é bem isso, por causa desses Sim, escândalos, desses né? escândalos. Mas graças a Deus, Aham. aqui é tudo verdade. E aí a senhora falou, no quarto dia, depois da senhora ter conversado com o pastor e estar indo lá na igreja, conversava diariamente, explicava a situação, aí houve Começou pela diálise. pela diálise. Aham. Saí do hospital, deixava minha mãe aos gritos, porque parece que dói muito. Sim. Não é. E aí suspenderam.
Suspenderam a Aí diálise. nós tivemos uma visita do médico, amigo da minha mãe. Fez até meu parto. E ele que entrou lá. Ele que nos ajudou muito, Maurício. Início a senhora grávida do Joe, né? Lembrando, Sim. a senhora estava gestante. 5 meses, 5 para 5 6 meses, meses, quase 6 6 meses. meses. E aí o Maurício, doutor Maurício, nos explicando. Aí ele falou, gente, tem uma novidade para mim e para a Michelle, tem uma novidade para vocês. Meu irmão só tinha 12 anos, então ele não ia no hospital. Sim. Eu tenho uma novidade para vocês. Sua mãe foi suspensa da diálise. O rins que estava parando glória a Deus. voltou a funcionar. Que bênção, que bênção. O que estava parado voltou a funcionar e o que estava parando está tudo bem. Uau. Sua mãe está novinha em folha. Meu Deus. Aí eu perguntei, mas Maurício, e o tumor que a Michelle falou que tinha 3 meses e tudo? Aí ele falou, Marcele, sem nada disso não. Tem nada disso Meu Deus. não. Uau! Aí foi lá para conferir com todo mundo. Falou, olha, se tinha, desapareceu. Meu Glória a Deus. Meu. E foi nisso que a senhora falou, então, pera lá. Existe um Deus que opera milagres. E foi nesse momento que a senhora genuinamente teve a senhora falou, não, aqui, agora eu vou, né, para a igreja, vou para os caminhos. Como que foi nesse momento ou aconteceu alguma outra coisa para que a senhora realmente, não, vou se converter? Qual foi o momento da conversão? Como que foi? Foi imediato. Imediato. Depois dia. desse momento, a senhora falou... Na verdade, o meu coração já tinha feito com o coração, né, aquela proposta que me deram sobre Sim. Jesus, né, imediatamente. Só que quando eu vi o milagre, testificou a fé. Testificou a fé. Aí eu disse, opa, aí que eu descobri que o Jesus, que eu busquei em todas as religiões, porque pensa uma pessoa curiosa, fui eu. Sim. E hoje eu vejo que quão bom, a pessoa fala que eu uso de esterco, porque hoje eu consigo ver em cada religião aquele apoio que eles esperam. Sim. Né? Então, foi de imediato, mas, obviamente, vendo minha mãe sair do hospital e se passaram... Quantos anos você tem, João? 27? Eu tô com 27. 27. Sei que é meu filho, gente, mas é porque a gente se confunde mesmo. Amém, amém. 27 anos 27 depois, anos. a minha mãe está viva. Amém. Então, foi imediato. Quero avisar vocês que quando a gente faz alguma coisa com o nosso coração, não precisa de espetáculo, não precisa de multidão, não precisa, né? Sim. Precisamos entender isso. Amém, amém, Amém. amém. Então, desse momento que eu entendi que o Senhor curava, né? Fazia milagres, sem eu precisar ter dado nada, sem precisar trocar sangue, sem precisar desse sacrifício todo. Aí, então, eu conheci, né, o Senhor verdadeiramente. Isso foi um divisor de águas na minha vida. Realmente, eu nunca mais voltei para o Espiritismo. O pai de santo, né? Na época, obviamente, atrás de mim, só que nós não tínhamos celular, então eu nem atendia as chamadas, nem ligava mais, me afastei, recados foram mandados, que aconteceria isso, mais aquilo, mas eu estava naquela fé, sendo discipulada por aquele pastor, né? Todos os dias eu estava com ele no culto, aprendendo, ele me ensinou a ler a Bíblia, ele me ensinou onde é que estavam aquelas palavras que iriam edificar a minha fé, assim eu segui. Só que eu tinha loja esotérica e era o meu ganha-pão. E eu tinha que voltar para a loja. E eu continuei com a loja, eu continuei ainda por um mês. Chegavam pessoas lá que eu atendia antes, falava, eu estou com problema no meu casamento, minha mulher quer se separar. Aí, ao invés de mandar o quartzo rosa, eu ficava naquela e agora. Eu quero falar de Jesus, não mais do quartzo rosa. Aí eu saí. Sim. Eu saí, deixei as lojas. Passei um tempo de escassez, porque, gente, pensa bem, eu abandonei aquilo que me sustentava. Sim. Então, não era só uma religião. O esoterismo, a loja, era o meu ganha-pão. Sim. E eu grávida, né? Foi quando eu ouvi a voz de Deus pela primeira vez. Porque eu, no absurdo da dor, perdida, né? Morando numa cidade do interior,
não estava mais andando com aquele pastor. E aí eu, no absurdo da dor, fiquei grávida do 3º filho, sem as condições financeiras que eu tinha antes, né? Porque decidi realmente abandonar tudo. Fiz como aquele jovem rico, não tem como você me seguir dessa forma, né? Jesus falou comigo, deixa tudo e vem. Sim. E aí eu, sem a igreja, sem estar, né, uma fé, mas sem estar acompanhada, sem estar discipulada, eu engravidei do 3º filho. E aí eu fui para uma sala de aborto para tirar o meu menino. E ali eu ouvi a voz de Deus pela primeira vez. Deus falou comigo, levanta daí. Ainda em pouco tempo te levarei para terras estranhas. Serei seu esposo, o pai dos seus filhos e o seu pai. Olha só. Aí eu saí dali, né? O pai dos meus filhos falou, mas a gente já pagou, não vai devolver o dinheiro. Eu disse, eu não vou fazer. Quando eu cheguei em casa, abro a porta, acendo a luz, cadê a luz? Minha luz foi cortada. Aí eu recebi um telefonema da minha irmã. Má, estou pensando muito em você, quero te levar para os Estados Unidos, terras estranhas. Sim. Eu disse, não tenho como eu ir. Eu estou grávida do meu 3º filho. Ela falou, nossa, Má, que burra. Eu disse, eu sei. Como que você faz isso? Eu disse, eu sei, Mi. Ela falou, agora que você tem que ir. Quer dizer, aquilo que ia me atrapalhar. Sim. Cheguei nos Estados Unidos no dia 31 de agosto de 1999. Meu filho com 1 ano e 11 meses e 29 dias. Sim. O meu de 7 anos e grávida de 5 meses do Matheus. Do Matheus. Quando eu cheguei lá, minha mãe me ajudou, né? Ela veio embora e aí eu falei para ela, falou, Má, nós vamos no Publix, nós vamos comprar fralda geriátrica para você. E eu disse, mãe, pode sim, compra aquelas que você usa. Ela falou, não, desde o dia que eu fui parar no hospital, nunca mais eu menstruei. Glória a Deus. Glória a Deus. Ou seja, eu havia esquecido. Mas o Senhor Jesus, Ele faz tudo por completo. Uau. Amém. Até isso que eu orava, que eu fazia as rezas, o trabalho, o Senhor não esqueceu. Até isso Ele curou. Quando eu subi as escadas que ela falou isso, eu olhei para ela, eu fui, ajoelhei no quarto de barriga, eu disse, Senhor, como o Senhor é tremendo. Ele não esquece de nada. Sim. 5 anos depois, orando pela minha família. Hoje, meu histórico de família, né, espírita, hoje, a maioria, a grande parte, mais até do que menos, servem ao Senhor Jesus. Glória a Deus. Começar Glória a pelos Deus. mais Aleluia. próximos. Minha mãe, meus irmãos, Sim. todos servem ao Senhor Jesus. Amém. Amém. E eu queria contar uma experiência para vocês. Quando eu cheguei nos Estados Unidos, a gente não tinha muito recurso, porque eu estava grávida, não podia trabalhar. E o Senhor foi realmente o meu pai, o meu esposo e o pai dos meus filhos. Um dia eu olhei e só tinha uma banana. Foi aí que a minha irmã se converteu. Porque toca a campainha e chega um senhor hispano e traz muitas coisas. Uau. Mas eu frequentava a igreja. Eu ia bater na vizinha da casa, 3 casas depois, perguntando. Porque assim, como eu tinha que pedir carona, e eu tinha 3 filhos, Pastor Rui, pastora Raquel, se vocês assistirem isso é com vocês. Eles falaram assim, ó, tudo bem, a gente te dá carona, mas você tem que arrumar uma cadeirinha. Eu não tinha dinheiro nem para comer, ter dinheiro para comprar cadeirinha. Sim. Aí eu batia na vizinha, eu tinha essa coragem. Sim. Eu batia lá e falava, I'm sorry, mas eu posso pegar a sua carteira. Ela, vocês vão sair? Ela, não. Eu falei, porque eu preciso ir para a igreja e eu não tenho cadeira. Ela emprestava a cadeirinha para que o meu filho, João, pudesse estar Sentar. na igreja. Amém. Deus vê os esforços. Sim. Ele diz que a recompensa vem dele, né? Quando a gente, Sim. né, faz em nome dele. E eu ia de carona, às vezes sentia que atrapalhava, né? Porque imagina, você dá carona, você tem um carro para 5 lugares, você já ocupa 3, atrapalha, né? Imagina. Porque o meu filho estava na barriga ainda.
Então, eu nunca deixei de congregar. Amém. Nunca deixei de estar fora, porque uma brasa fora do braseiro, ela se apaga. E aí, bateram na minha porta, provavelmente algum membro dessa igreja, sem nome. Até filé mignon tinha naquela bolsa. Olha eu olhei só. para cima antes e falei, meu Deus, o que eu vou fazer? Foi naquele dia que a Michele Jorge falou, Deus dessa mulher é forte. Glória a Uau. Deus. Glória a Deus. Eu me batizei no dia 31 de agosto, um dia antes do meu filho João nascer. Olha Glória só. a Deus, glória a Deus. Mãe, e conta um pouquinho para as pessoas que não te conhecem, o Ministério Escola de Guerra, um ministério assim que tem Isso. curado, libertado muitas vidas. Como que isso surgiu? Conta um pouquinho sobre Escola de Guerra. Primeiro surgiu a igreja, a visão, a igreja de Atos. Essa visão que eu achei maravilhosa, por causa do discipulado. Amém. Né? Por andar junto. Então, primeiro eu me formei ali, né? Aonde eu queria uma igreja estruturada, uma igreja que fosse uma igreja que levasse o relacionamento para as pessoas. Então, esse foi o primeiro ponto. Depois eu comecei a perceber que dentro da igreja as pessoas entravam e saíam da mesma forma. Uhum. Eu comecei a perceber que não havia mais a confissão. Eu comecei a perceber que não havia a oração de concordância. Sim. Como está em Mateus 16 ali, né? Tudo que vocês ligarem na terra será ligado no céu. E tudo que vocês desligarem será desligado. Eu frequentei uma denominação que dizia assim, que eu podia ligar e desligar sozinho. Então, eu pegava e orava, tá ligado. Não tá ligado. Se não tiver com o outro para ligar, se não tiver com outro irmão, se não tiver em mínimo de 2, você não liga. Aí eu comecei a perceber, né, que as igrejas estavam tendo, as pessoas estavam saindo, vivendo uma vida não plena. Sim. Porque ele diz assim, o diabo, o inimigo da nossa alma, veio para matar, roubar e destruir. Mas o Senhor diz, logo depois, que Ele veio para nos dar uma vida, e uma vida abundante. Algumas pessoas começam a falar em podcasts, em pregações, que essa palavra não é bem, né, nesse sentido, nesse contexto. Sim. Mas eu creio que seja. Porque mesmo que sejam os pastores lobos, mesmo que sejam os irmãos, né, lobos, né? Porque não existem só pastores lobos, os irmãos também, que são infiltrados, né? Os satânicos que são infiltrados. Mesmo que exista esses ladrões, existem os ladrões. Sim. Não importa. Eles são manipulados pelo espírito do mal. Sim. Dentro da igreja. Dentro da igreja. Sim. Então, isso não desfaz a palavra do Senhor. Então, eu continuo achando a mesma coisa. E o Senhor veio para nos dar uma vida plena, uma vida abundante. E nada tem a ver com a prosperidade financeira. Sim. Né? Mas com a paz que ninguém consegue entender. Aí eu comecei a perceber. Eu mesma não vivia uma vida de paz. Eu mesma vinha emocionalmente, né, com muitas quedas, muitas fragilidades. E eu era dizimista. Eu frequentava a igreja. Eu era apoio dos líderes. Na igreja que eu frequentei, bem famosa, em Londres, da Zona Sul, né? Os jovens iam lá para minha casa. Sim. Então, eu estava bem dentro. Quando meus filhos ainda eram crianças, eu estava bem dentro. Eu comecei a perceber que as pessoas estavam, espíritos familiares, né? Espíritos hereditários. E aí eu começo a ver os montes de pastores dizendo, não, mas tudo acabou ali na cruz. Gente, e a vida que você tem que levar alcançada pelo esforço? Uau. E a confissão? Sim. E o arrependimento? O que João Batista pregou? Sim. Vamos pregar a palavra. Vamos trabalhar teologia. Sim. Não, se arrependam. Porque é chegado o rei. Aí eu comecei a perceber, comecei a escrever. Foi quando eu encontrei a Neuza Tioca, que é a minha inspiração. Aí que ela me fez entender. Por quê? Porque eu entregando cartas, trabalhando,
depois que eu realmente me posicionei, Sim. realmente me estruturei numa igreja, né? Me tornei discípula de Cristo, eu nunca mais ouvi e vi nada, como eu era perturbada na minha ok. infância. Porque eu achava que aquilo ali era só uma parte do espiritismo. Espiritismo. Eu nem sabia que tinha mundo espiritual na igreja. Para mim, você só chegava, ouvia o pastor e voltava para casa, e a palavra, e ninguém nunca tinha falado sobre o mundo espiritual. Espíritos que materializam, eu nunca tinha visto. Devemos lembrar que a internet naquela época também não tinha. Sim. Então não Sim. abria tanto leque. Mas, graças a Deus, eu encontrei essa mulher. E eu tive uma experiência, que eu fui entregar a carta. Quando eu cheguei para entregar a carta, eu vi uma pessoa para receber e ela não tinha a menina dos olhos. Aí eu tomei um susto, ela tinha que assinar, porque era passaporte. Ela falou, entra, nós temos muito o que conversar. Aí eu entrei, estava numa igreja batista, daquelas bem, que nem batia palma, a verdade era essa. Inclusive fui convidada, viu, gente, para sair da igreja, porque ali Deus trazia algumas coisas e aí ali não podia. Sim. É o que eu falo quando você está numa visão que Sim. você não concorda. Não era nem questão de concordar. Eu concordava, eu estava ali feliz da vida, mas eles não concordavam comigo, a gente tem que sair mesmo. E ali eu encontrei a Neuza Itioca. Ela disse, ei, aquele jeitinho dela de falar. Ei, minha filha, assim que ela fala. Deus. Você está no lugar errado. Meu Deus. Você precisa sair desta igreja. Da Batista, né? Sim. Aí eu comecei a receber fitas cassetes da Neuza Itioca. Depois passaram a ser CDs. Sim. Aí eu falei, cara, ela fala minha língua. Eu gosto do que ela fala. Espíritos aprisionados? Que isso? Aí começou a me trazer. Hoje tem a Tânia Tereza, né? A Tânia Tereza é maravilhosa porque ela fala sobre legalidades. Enfim, aí começou a me trazer um entendimento. Aí eu saí desse lugar de só receber. Aí eu comecei a entender. E eu falei para a Neuza um dia, eu falei, Neuza, e a confissão? Ela falou, trabalhe isso. Deus me deu uma porção, Deus está te dando outra. Sim. Muito legal. E nisso, a escola de guerra, né? Então, a escola de guerra, ela vem com esses pontos. Tem vários pontos ali que se tratam espiritualmente. Sim, eu comecei a trabalhar. Foi aí mesmo. Como que começou? Como Conta que essa começou? história. Aí eu comecei a escrever, né? Comecei a estudar, né? Também segui o professor José Maurício, Carlos Riba, né? Esse Olha pessoal só, que sim. foi minhas inspirações. Um grande abraço para eles. Uma vez eu liguei pro pastor, né? E disse, olha, eu estou aqui, estou em Londres, né? Estou contigo. E eu comecei a buscar, né? Comecei a escrever. Foi quando o meu filho João, né? Me incentivou a colocar esse projeto. Eu falei, eu já tinha colocado o nome, Escola de Guerra. Uau. Eu vou ensinar esse pessoal a guerrear. Eu não vou cobrar. De graça eu recebi, de graça eu vou dar. Sim. Amém. Aí eu comecei a ver as batalhas das pessoas. Comecei a chegar para as pessoas. Mas será que você não tem que quebrar isso? Será que isso aqui... Porque, assim, as pessoas começavam a dizer assim, é a macumba do vizinho. Aí eu falava, mas será que é a macumba do vizinho? Porque maldição sem causa não tem efeito. Sim. Aí eu comecei a ver que os pastores começavam a dizer, é macumba. Você tá assim porque é olho grande. Eu falei, mas peraí, gente, que Deus é esse? Aí comecei, será que não é legalidade? Será que você não está abrindo uma porta? Brecha, brecha, porta então. E aí você quer que Deus seja injusto, né? E aí eu comecei a trabalhar. Aí comecei a escrever. E eu já tinha esse nome, Escola de Guerra. Ok. Só que estava ali debaixo do colchão desde 2011. Desde 2011, pastora. 2011. E qual foi o O ano medo, que começou a Júnior, escola de guerra? O medo, foi o medo que leva a gente a guardar os nossos projetos. O medo. Porque a Neuza Itioca, ela foi expulsa umas 2 ou 3 vezes, em 1970 e pouco, Sim. das congregações. É verdade. Ó, Porque a Rebeca Brown foi chamada de bruxa. Rebeca Brown. Porque as pessoas não conseguem entender. Tudo bem que hoje em dia tem muitas coisas parecidas sim. com o que a gente faz, infelizmente, né? Para poder atrapalhar o nosso trabalho.
Mas nós não fazemos, eu não faço mais em nome de Beelzebul. Amém. Amém. Glória a Eu Deus. faço em nome de Jesus. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Então Deus. o medo fez com que eu me travasse, né? Até o dia que nós fomos, eu precisei do meu filho para ajudar, porque estava eu e uma outra menina, e eu precisei, ela estava com o espírito da loucura. Ok. E ela já estava saindo nas ruas, inclusive querendo tirar já a roupa, ficar nua. Fica no... E o João tinha um amigo da idade dele, muito próximo da gente, o qual ele batizou o filho. Filho dela. Filho dela. E aí ele falou, mãe, você precisa ajudar. Aí eu disse, quais são as técnicas que eu vou usar, né? As ferramentas, As ferramentas. né? As A escola de dadas. guerra, Eu falo então... técnicas também, gente, porque nós precisamos usar, né, em determinadas, são ferramentas, sim, são, mas nós precisamos usar as técnicas espirituais, né? Amém. Para poder sacar essas pessoas do E inferno. na escola de guerra nós temos Todas todas coisas. as ferramentas. Ali começou. Ali começou. Ali naquela sala, ela estava... Eu tinha pedido para ela fazer umas inscrições, ela escreveu, ela anotou algumas coisas e eu não via nada. Ok. E eu precisava da confissão. E eu tinha dito para ela, por favor, eu preciso que você confesse. E ela nada. Eu disse, meu Deus, o que eu vou fazer aqui? Porque nós não somos mais adivinhadores. Sim. Nós não temos mais o Sim. espírito da adivinhação. Nós temos a revelação do Senhor. Amém. E aí eu disse, bom, peguei minha ficha que ela tinha preenchido, falei, bom, já que não, eu vou orar por você, Sim. né? E disse, não posso fazer muita coisa aqui. Sim. Aí quando eu saio para acender a luz e abrir a porta, ela fala com uma voz de débil mental, assim, meia doente ali. Ela fala, eu não sei o que eu fiz. Aí eu volto, ponho todo mundo posicionado, Opa. olho para ela, disse, olha aqui, te descobri. Eu já sabia, ali eu já tinha visto que era da mente. Uau. Ali já tinha visto que era o espírito da loucura mesmo. Espírito da loucura. E ali eu falei, ali não teve como. Aí ela falou, eu andei com um guru, a gente fazia mantras. Qual mantra? Mantras normais, que dizia, pareciam coisas aparentemente eram boas. Ok. E aí eu falei, que mais? Aí ele me pôs numa gaiola. A alquimia, né, gente? Alquimia. Ele me pôs numa gaiola. Falei, que gaiola? Uma gaiola. Ele disse que era para eu ficar nessa gaiola. E ele pediu para eu colocar todas as pessoas que eu mais amava dentro. Falei, quem são? Aí ela falou, eu, meu marido, meus filhos, meu pai, minha mãe e meu cachorro. Eu disse, é mesmo? E aí? E aí nós ficamos lá. Falei, e a chave? Joguei fora. Tá, mas ele abriu? Não abriu. Eu disse, então nós vamos agora voltar lá. Nós somos feitos de corpo, alma e espírito. Sim. E em espírito nós vamos voltar lá. Uau. E nós voltamos naquele lugar. João teve uma sensação de que a sala movia. Como é que foi, João? Foi muito forte. Foi sua primeira experiência, João? Foi a minha primeira experiência, assim, com libertação mesmo. Eu Ok. tinha muito medo antes. Aham. E, assim, ver aquilo foi um grande testemunho para mim. A Você atmosfera tinha quantos mudou. anos, João? Eu tinha, isso foi o quê? Uns 4 anos atrás? Menos, acho que foi Menos? 2022. 3 anos, Nossa. Então eu tinha 24 anos e assim foi muito forte, porque meu amigo, no mesmo momento que ela mandou ela colocar a mão e tirar ele da gaiola, ele falou que ele tem visão aberta, ele falou que ele viu a mão dela puxando. Tá tudo Meu bem aí com a minha Deus. mãe? E ele Porque mandou eu vi uma mensagem, mão. mandando mensagem, o que tá acontecendo? Minha mãe tá bem? Naquele mesmo momento. Eu acabei de ver a mão da minha mãe aqui me puxando. Então assim, Uau. Falei, abre essa gaiola e tira todo mundo que tá dentro. e esse guru, ele é conhecido, ele no Ok, Brasil, ele é aham. famoso no Brasil, ele Ok. tem várias frases, em nome do amor e todos os seres do Ok, universo. aham. Que ele Ok. E essa foi a falava, sua primeira experiência, foi assim, a que primeira você experiência, foi a primeira conseguiu. experiência. E, pastor, isso é no cura interior? Como que funciona? Não, isso foi não é bem um cura interior. Ok, né? ok. Isso foi realmente o Senhor me trazendo para onde Ele Já queria pra me onde Ele usar. queria usar a senhora. Né? Com toda aquela experiência. O que Ok. você pode ter uma dificuldade de reconhecer o Espírito, por eu ter andado, por Com eu, certeza, já com para mim, já certeza. consigo identificar. E aí fica mais fácil. Então, E foi o Espírito Santo, porque ele na hora ela não queria falar.
o espírito ali não estava deixando ela falar. Até Ok. que minha mãe lendo a ficha, não tem nada aqui, o que eu faço? Até eu lembro que ela fala assim, em nome do Senhor Jesus, revela agora. E foi nesse momento também que a voz dela mudou, que ela começou a falar tudo, que ela começou a contar tudo. E foi muito forte, uma experiência tremenda. Estava largando a faculdade, não estava trabalhando. Essa Ela mulher- foi diagnosticada com esquizofrenia. Esquizofrenia. Olha só. Aí já estava indo para o hospício de Bromley. E o que aconteceu, pasmem, o Senhor Jesus operou. Uau. Hoje ela está bem, trabalhando no banco. Glória a Deus. Está com uma filhinha. Não tem mais o espírito da loucura. Amém. E Glória a mãe, Deus. só para as pessoas que, assim, Isso. que querem conhecer esse Ministério Escola de Guerra, na sua experiência, assim, qual que é o maior problema que as pessoas têm? O que você vê hoje que as pessoas estão mais aprisionadas hoje em dia? Então, depois dessa experiência, né, que eu tive, e aí aquele incentivo do João, mãe, a gente precisa Ok. abrir para essas pessoas virem, eu alavanquei o projeto Escola de Guerra. E recebemos salas cheias, pessoas, né? O maior problema que nós vemos é a falta de confissão, Ok. é não ter com quem confiar, né, para confessar. E a palavra diz, confessar seus pecados uns aos outros para que vocês sejam verdadeiramente livres. Amém. Então, a falta de confissão faz com que você se prenda. Despedir dos seus entes queridos. Nós tivemos uma pessoa, tá, que queria engravidar muito e não conseguia. Nós fizemos esse trabalho, né, a madrasta, né, colocou veneno de rato para o pai. Ok. E ela chegou na época e descobriu, nós fizemos esse perdão, ela perdoou, aquela coisa toda, liberamos e tal. Só que nós não sabíamos mais nada. Sim. Um dia a gente fez um seminário, ela participou, e ali a gente descobriu, né, que ela falou, quando ela enterrou o pai dela, ela disse, eu enterro junto contigo. Morto gera vidas? Não. Nós tivemos que retirar aquelas palavras, cancelar, fazer com que ela se despedisse, deixasse o pai, deixe os mortos, enterrar seus mortos. Sim. E ela voltar. Porque Deus ainda tinha e tem uma história para ela. Então, a palavra tem poder. Sim. Então, quando ela disse, olha, eu morro junto contigo, você assinou uma procuração, está assinado. E aí o diabo fala, está assinado. Está assinado. Aí nós fizemos com que ela se arrependesse, retirasse, renunciasse isso do inferno. Aí foi quando ela gerou o filho, engravidou. O mundo espiritual é legalista, O mundo espiritual. Muito. O céu é legalista. Sim. Então, nós temos que tomar muito cuidado. Foi a partir daí. Então, o maior problema, respondendo, gente, é a falta de confissão nas igrejas. Isso faz com que você se atole. Sim. Despedir seus entes Sim. queridos. Sim. É uma outra coisa. E renunciar Renunciar. os espíritos familiares. Já viu aquelas pessoas que você nasce, né, músico, e o neto também os Sim, bisnetos, sim. toda aquela família de advogados. O bem a gente quer herdar, Amém. mas a gente esquece que o mal também. Então tem essa questão de maldição hereditária. Tem a maldição, Tem a maldição hereditária. hereditária. Muitos vão dizer que não, muitos vão dizer que isso não existe. Não existe? Então me explica. Como pode um avô andar bêbado, ter problemas com a bebida, às vezes o filho, se não tiver o filho é o Sim. neto, uma família inteira. Nós temos uma amiga em comum, que a Mavi levou para a igreja, no qual a mãe, separada, criou as filhas sozinha, a irmã, as filhas, tá? Todas três separadas, criando os filhos sozinha. Uau. Aí eu falo, vocês moram onde? Moram tudo com a mãe. Então, a primeira teve filho e não casou, a segunda teve filho e não casou, a terceira teve filho e não... Você acha isso normal? Não é normal, né? Não tem como normalizar. Gente, denúncia. Denunciar o inferno. Renunciar. Sim. Perdão e confusão são as ferramentas que eu trabalho. Uau. Uau. Quer ter uma vida saudável?
pratique isso. Pratique isso. E, pastor, para as pessoas que nos assistem, qual a importância da pessoa fazer a escola de guerra, o cura? O que a senhora deixa para a gente? Olha, isso aqui é importante que nós olhamos assim, e na escola de guerra, no cura, nós vamos pegar certos pontos, né? Que eu tenho até alguns pontos aqui que eu estou curioso para ouvir da senhora, mas o que a senhora deixa para as pessoas? Que eles entendam que existe um mundo espiritual, existe essa batalha espiritual, e no cura, na escola de guerra, essas pessoas vão chegar e vão ser tratadas, vão ser cuidadas, vão ser... Conta pra gente, como que é isso? Qual que é Existe um mundo espiritual porque nós vamos para um céu. Amém. Amém. Jesus veio e em espírito nos deixou o Espírito Santo. Sim. Então, existe um mundo espiritual. Amém. Né? O que falta é as igrejas trabalhar isso. Sim. Sair da coisa racional, do ordinário, e viver o extraordinário. Do natural e viver o sobrenatural. O que falta é a fé. Quando Jesus estava com os seus discípulos e veio um homem que passou pelos seus discípulos com um filho que estava endemoniado, a primeira coisa que Jesus falou para eles foi o quê? Até quando estarei com vocês? Sim. Falta fé em vocês. Então, a gente tem que entender que a pessoa que está ministrando algo tem que ter fé, porque o Espírito está sujeito ao profeta, e não é o Espírito Santo, é o Espírito, corpo, alma e Espírito. Está sujeito ao profeta. Se você entra numa igreja onde eles não acreditam nisso, não adianta que não vai funcionar. Foi o que aconteceu comigo na Igreja Batista. Sim. Por isso que a Neuza falou, saia daí. Sim. Então, não adianta que não vai funcionar. Então, o que eu falo para as pessoas? Escola de guerra é um projeto. Mas nós temos que entender que todas as igrejas deveriam trabalhar, sim, Amém. o discipulado, a renúncia, a confissão, a denúncia e o perdão. É bíblico. Então, o que eu deixo aqui para as pessoas? Né? Pelo amor de Deus, saem do ordinário. Amém. Porque Jesus, ele ensinava. Ele caminhava ensinando, mas ele caminhava libertando, ele caminhava curando, ele caminhava fazendo as coisas acontecerem. Quando os fariseus chegavam para ele e perguntavam para ele, mas então, eu quero que você faça, que caia do céu. Não vou fazer nada aqui entre vocês. Eu não vou fazer. Ele não se importava com o fariseu. Sim. Ele não se importava com os escribas. Ele se importava com aqueles que tinham um coração desejoso. Todas as vezes que ele operou um milagre, ele falou, tua fé, seus pecados estão perdoados. Não vi fé como a tua. Mulher de muita fé. Então, assim, é a nossa fé. Então, a gente precisa de pessoas que nos incentivem a acreditar. Amém. Está faltando isso, gente. Está faltando isso. E a escola de guerra, ela traz a pessoa para esse lugar. Então, assim, às vezes os pastores não querem que participem da escola. Gente, deveria deixar. Sim. Porque, assim, a gente ensina, os pastores deveriam participar, pelo menos, aprender para voltar para as suas igrejas, né? E aí dividir, né? Ministrar, falar para essas pessoas sobre o mundo espiritual. Amém. Também. Amém. Pastor, eu estou com alguns pontos aqui do que acontece no cura, né? Que a senhora existe esse projeto também, né? Junto à escola de guerra. E estamos aqui agora com a oração do ventre. Oração do ventre. Conta pra gente o que é a oração do ventre. Bom, a palavra diz, né, em Gênesis, que deixará o homem, seu pai, sua mãe, né? Se unirá à sua mulher, né? Então, ali eu entendo que quando estão unidos... Do ventre, né? Hã? O ventre, oração do ventre. Na oração do ventre, Oração sim. do ventre. Nós sabemos que quando o homem e a mulher, né, têm o ato sexual, ali eles se tornam um só com Deus. Né? Porque Deus, ele abençoa o casamento. Sim. Ele abençoa o ato sexual. Vem do Senhor isso. Sim. Mas quando está dentro do plano dele. Quando Deus só abençoa aquilo que está da maneira certa, correta, aos olhos dos homens e aos olhos de Deus. Amém. Só que nós sabemos como o mundo está. E aí nós temos as relações fora desse casamento. O que para Deus é pecado. Nunca vai mudar. Sim. A gente pode ser uma igreja worship, pode ser uma igreja, mas a porta sempre vai continuar estreita.
Sim. E aí você tem as suas relações sexuais. Então, a oração, a oração do ventre começa em muitas coisas. Começa numa relação que pode não ter sido um lar estruturado. Ok. Começa numa relação que pode ter sido dos bastardos. Então, assim, ou pode ser numa família que você não foi desejado, numa família que você não queria o sexo, nasceu menino, mas queria menina, nasceu menina, Isso vai mas queria atrapalhando a menino. vida da pessoa. Tipo, já teve casos na escola de guerra onde a pessoa tinha um problema de saúde, aquela Foi. moça que mancava a vida inteira, e na oração do ventre ela foi curada, porque era algo que já voltava lá do ventre, porque, cara, o feto, cientificamente é comprovado que ele tem emoções, ele consegue sentir, entendeu? E o que a mãe passa também afeta, entendeu? A gente vê isso biblicamente também Sim. com João, entendeu? Isabel, No ventre. Maria? Exatamente. Nós sabemos disso. Gente, isso é Jacó e Esaú, nós sabemos disso. Lutavam dentro do ventre. Do ventre. Entende? E a palavra diz que quando elas se encontraram, João e Jesus se saudavam. Espírito Santo, Em sentiu o Espírito entende? Santo. E assim, aconteceu comigo. A gente estava lá na escola de guerra ministrando, minha mãe ministrando a oração do ventre, que é uma das orações mais legal, lindas, que legal. assim, é algo muito espiritual. Para aqueles que realmente acreditam no mundo espiritual. E estava ministrando a oração e eu tocando meu violão ali, eu falei, eu vou fazer essa oração junto. Eu abaixei minha cabeça, comecei a fazer e vai passando por cada mês de gestação. Quando chegou no 6º mês, eu comecei a sentir uma tristeza e eu não sabia por quê. Sim. Eu não sabia por quê, uma tristeza, assim, algo estranho. Aí eu fui falar pra minha mãe, nossa, aquela oração foi tão linda, eu amei, nossa, eu senti que eu nasci de novo. Uau. Porque você literalmente nasce de novo. Sim. E eu falei pra ela, ela falou, meu filho, o que eu falei, né? Eu falei, mãe, aquela oração foi linda, só que no 6º mês eu senti algo tão, não sei, estranho. Ela falou, meu filho, eu quase te perdi no 6º mês, sabia disso? Uau. Você quase morreu na minha barriga, eu tive que ir pro hospital, era no 6º Porque mês. você vai passando mês por mês, né? Aí você vai trazendo aquela pessoa, desfazendo, Uau, que cancelando legal. as palavras que ela ouviu, as brigas, né? O Mateus, eu tentei tirá-lo. E nós fizemos oração do ventre com ele. Agora, tem uns meses, menos de um ano. Tava eu e a Sandra e ele. Sim. E aí ele foi passando. Como era meu filho, eu sabia exatamente o que tinha acontecido. Sim. E aí, quando ele foi chegando assim, ele foi se encolhendo, ele foi tendo medo, filho. Aí eu pude parar, filho. Mamãe tá aqui. Que legal, que legal. Ó, eu pensei em te tirar, mas eu quero pedir perdão. Porque aí eu comecei, ele foi fazendo, foi desfazendo. Aí depois ele entrou com 5 meses, ele entrou de novo e, filho, nós estamos chegando nos Estados Unidos. Uau. Não tenha medo, eu sei que eu tô nervosa. É porque a gente está no aeroporto. Eu te passei isso, né, meu filho? Eu passei esse Nossa, nervosismo. profundo, né? Nossa. Né? Aí ele foi relaxando. Uau. Né? Filho, mamãe queria menina, porque eu já tinha 2 meninos. Mas eu me alegrei tanto. Aí eu falei, welcome, Matthew. Você chegou na minha vida. E aí ele foi se alegrando. Quando acabou a oração, né? Porque eu conheço a história dele. Sim. Quando acabou a oração, o que aconteceu é que ele ficou, sabe? Gente, Uau. é importantíssimo. Que legal, Né? que legal. A Mavi participou de um com a gente antes dela vir para Dubai, né? Com a dona Rosângela, uma senhora, foi entregue, né, para o convento. Os pais não queriam ela. Ela parece que ela foi filha bastarda. Sim, filha né? bastarda. E aí a gente começou a falar com ela, começou a dizer, começou a fazer, né? Nós fomos até no cartório. Que legal. Que Nós falamos assim, legal. agora nós vamos te registrar novamente. E sabe quem é seu pai? Jesus Cristo. Uau, que legal. Que E ela legal. conta que ela não dormia. Ela não dormia. Hoje ela chega, ela é uma senhorinha, ela fala, gente, eu consigo dormir. Oh, glória. A Ela é minha linda. vida mudou. Muda, gente. Muda. Eu não estou fazendo propaganda, porque Jesus não precisa Sim. de propaganda. Sim, exatamente. Eu só queria que as pessoas entendessem esses princípios. Se acabaram. Pedro estava andando, gente, em frente à sinagoga, no sinédrio, estava ali um homem, à beira, pedindo esmola.
Ele disse, eu não tenho prata nem ouro, mas o que eu tenho eu te dou. Levanta. É isso que nós estamos precisando. A igreja virou negócio. Sim. Virou comércio. Virou algo assim, uma troca. Não tem. Ninguém tem capacidade de fazer nada. Sim. Tira o Espírito Santo. Não adianta. Não somos nada, somos pó. E aí eu comecei a falar sobre esse projeto. E aí vem a oração do ventre, entre outros. Amém. São várias ferramentas, são várias, né? né? São assim, a gente, assim, é A tão oração impressionante. de renúncia. Não, Nós tivemos a oração de renúncia nesse ano do Ano Novo. Na virada do ano, né, Na Na Mari? virada virada do do ano. Tinha um rapazinho que ele não dormia sozinho. Sim. Havia testemunha. Sim. A gente não sabia de nada. Aí o que nós fizemos? Oramos, renunciamos. Ele estava ali na oração. Oh, glória a Deus. A palavra dada não volta Amém, amém, vazia. amém. E aí ele, né? Eu falei para a filhinha do Rodrigo, que não falava. Ele disse, ela vai cantar. Ela vai ser levita, ela vai ser a maior pregadora das nações. Se você vê ela hoje, ela fica lá Glória de cantando. Glória a Deus. E assim, a gente vê a transformação, A transformação na pessoa, da entendeu? pessoa após Eu tenho um fazer amigo que, na verdade, ele era assim, tinha problema com drogas. Aí teve uma namorada e, tipo, esse vínculo de alma é tão profundo que ele foi. Também. Eu levei ele para fazer o descolamento de alma com a minha Descolamento de mãe. alma, pastora. Próximo tópico. E o descolamento de alma, e assim, você vê a transformação até no semblante dele. E durante esse processo, a gente depois, Deus revelou ali, minha mãe falou, tipo, a ex-namorada dele, que era do espiritismo, enterrou o nome dele. Então ele estava preso espiritualmente. Então, mãe, conta um pouco sobre Isso. esse vínculo de alma, laços de alma. Ai, João, isso aí é você, né? O outro João, Ok. ele escreveu uma carta, né? Que ia se matar. E aí eu chamei ele, falei, não, você pode se matar, mas antes você vem para minha casa, depois você se mata. Virou o nosso baterista, ligou para mim Glória a semana retrasada, nos agradecendo, tá na Itália tirando o documento. Olha, Esses são meus filhos pelo Amém, mundo, amém. né? É uma história, eu falo, João, você é minha testemunho vivo do que Um Deus grande faz. testemunho. E assim, Né? foi muito difícil, porque assim, ele estava ainda naquele vício, né? Tinha chegado, estava na abstinência, Sim. e a gente convivendo com ele. E assim, minha infância toda foi assim, gente lá em casa, era morador de rua. Então, assim, é muito lindo Isso você é ver. igreja. Isso é igreja. Exatamente, você vê a transformação. E assim, são várias ferramentas. Eu acho que o perdão também Perdão. é algo que Perdão. muitas pessoas ficam presas. E tem um momento ali na escola de guerra que a gente, simbolicamente, espiritualmente, a gente coloca Ok. a pessoa de frente para a pessoa. São abusos. Conta um pouquinho sobre o perdão e como que... Alguns exemplos que você já viu que as pessoas ficam presas. Chega um momento que a pessoa realmente já falou, nossa, eu senti o cheiro. Eu ouvi a Sim, voz da ouvi pessoa. a voz. Era eu ali representando o padrasto, né, que abusou da filha, porque a gente faz isso, e a pessoa depois fala para mim, eu senti o cheiro, eu senti a voz, não era você, eu Não era parecia... você. Impressionante. É o que traz a plenitude do Senhor. É você trabalhar as questões da alma. Então, o perdão é uma questão da alma. Sim. E tem muita gente, né? Eu já tive, né? Eu sei que eu já falei aqui sobre espíritos aprisionados, usando o exemplo, né? Daquela pessoa, mas tem gente que fica aprisionado naquele sofá, onde era abusada, né? Então, tem muitas questões, né? De meninos que foram abusados por meninos, e aí você cresce sem a sua identidade, né? Sem ter um afeto pelas meninas, né? Por quê? Sim. Porque justamente está algo preso ali, Sim. que com Jesus é fácil e é possível que a gente Amém, faça. amém. Então, eu peguei pessoas que foram abusadas, né? E que não perdoavam, ou perdoavam, mas não era dessa forma. E aí, quando a gente coloca, né? Eu me lembro da tia Maria, que ela teve uma pessoa da família que abusou da filha e da família. Então, assim, é muito, muito doloroso. E ela gritava, a alma grita. E ali ela se libertou. Ela disse, Amém. olha, nunca mais senti ódio. Né? Vem uma lembrança, mas é como um testemunho, não como dor. Sim. Né? Pessoas que precisam de fato, porque perdoar é algo que é necessário. Sim. Né? Sem o perdão, a gente não tem como ter uma caminhada cristã. E como que a gente faz isso? Então a gente pega a sua história. Cada um tem uma história aqui para Sim. contar.
Então, eu já peguei pessoas que, assim, sério, gente, que se derramavam de dor. Uau. Né? Então, a gente faz isso. Nós temos agora, na igreja de Dubai, a Eriane, Sim. né? Que ela esteve comigo em Londres. Sim. Amém. E ela não perdoava. E aí o Marcos fez o papel do pai. Uau. E ela começou a falar tudo o que ela queria dizer, todas as vontades que ela sentia. Sim. Na época da minha infância, no dia dos pais, na escola, nas apresentações. Você tem que ver como a pessoa fala com dor. É dor, a dor é legítima. Sim. E hoje ela foi ao Brasil, ela disse, meu relacionamento Glória a Deus. mudou. E ela vai contar isso Vai pra contar. gente também lá na E igreja. pegando esse então gancho- muda. E desculpa, pastor, interromper. E pegando esse gancho, assim, tem alguma história que marcou a senhora também, tipo, durante o cura, que você falou, nossa, essa história me marcou, foi marcante pra mim, tipo, durante alguma libertação, Sim. algum momento? Você pode compartilhar com a Teve gente? uma que a gente não conseguiu nem continuar. É mesmo? Uma tortura de uma menina. Ela era torturada. Ela não podia comer o que todo mundo comia. Era queimada por guimba de cigarros, pelo tio. E, sim, é aqui de Dubai, inclusive. Olha só. Sim, a história dela, eu tive que parar, assim, Uau. porque até para fazer esses tios, né, que cuidou, foi difícil. Foi muito doloroso. Você volta ali ao passado e fazer com que ela perdoe toda aquela dor. Apanhava muito. Ela era colocada de mãos atadas, castigos severos, né? Uma criança. Né? Nossa. Então, sim. E também, lá em Londres, também, eu tive uma pessoa que na hora da oração do ventre, tem até uma foto no Instagram, ela deitada no chão, e ela dizendo, não, tá me machucando, tá me machucando. E eu ali dizendo, desculpa, eu não vou fazer mais, né? Desculpa, eu sei que tá doendo. Ela, você me machuca. Não, eu não quero, entendeu? Então ali, sim, são histórias que me impactam bastante. E também os homossexuais também, Sim. aqueles que têm a tendência, né, ao homossexualismo, me traz muita dor, muita tristeza, porque às vezes eles não vão ter desejos por mulheres. Sim. E a igreja não sabe trabalhar com eles. Tem os eunucos, né, gente? Tem aqueles que realmente foram separados, né? Se você sabe dominar a sua carne, fique só. Né? Sim. E a pessoa já fica falando, né? Olha, tem que casar, vai ter filhos, né? Eu não sei o quê. E às vezes a gente esquece dos eunucos. Então, trabalhar com eles, com essa forma de amor, fazer eles se encontrar, se entender. Né? Como eu disse, a porta continua estreita, mas é o pecado, é o ato sexual que faz ele pecar. Sim. Não é o trejeito, não é a escolha que ele fez. Né? E muitas dessas escolhas vêm de duas formas: geracional, maldição hereditária, ou abuso. E de batalha espiritual, assim, qual foi, assim, o maior, tipo, possessão, assim, que você sentiu, assim, que realmente ali era algo muito demoníaco? Já teve alguma ocasião que você teve que parar? Já tive que parar. Uma pessoa que eu estava fazendo uma oração e o diabo estava jogando o corpo dela para o caco de vidros que tinha ali do lado. Não era vidros, eram vasos que a gente quebrava, porque quando a gente começa o cura, a gente vai quebrando os vasos e jogando para lá e enforcando ela. Quando eu cheguei perto, que eu tinha que acabar a oração, quando eu cheguei perto, ela falou para cuidar da filha dela, que ela estava morrendo. O demônio estava sufocando ela e ali eu pedi para ela, para a gente poder levantar, Ok. era confessar o que estava acontecendo, que ela estava apanhando muito, por que ela estava assim, para confessar, e nada. E ela apanhando, e toda vez que ele vinha, ele batia. E aí eu disse para ela, fulana, ó, acabou. Quero dizer a você, eu não posso fazer nada. Se você não confessar, ele está vindo com toda a legalidade. Está vindo muito forte aí. Meu Deus. Tem legalidade aí. Sim. Se você não confessar, eu vou orar e vou para o próximo. Aí ela confessou. Porque eu tinha visto um espírito de cigano ali. E normalmente está falando de roubo, aquela coisa toda. Ok. Né? Aí ela confessou que quando ela estava no trabalho das patroas, ela roubava algumas coisas. E depois ela falou que fez um trabalho para amarrar o namorado.
E aí, aí tá bom, volta. Agora? Voltamos, te conheço. Sim. Chamei pelo nome. Acabou, ela se arrependeu. Amém. Saia daí agora. Saiu. Mas até chegar aí, deu trabalho. Então, essa foi a batalha espiritual que a gente mais tem trabalho. É a batalha que a pessoa não quer confessar. Não, a confissão. Confissão, A importância da confissão. Enquanto fica isso, enquanto não rasgar essa procuração, não ir ao inferno e rasgar essa procuração que é dada conscientemente ou inconscientemente a Satanás, não tem como. Jó, ele era um homem bom, reto e justo. A palavra começa dizendo. Amém. Mas teve uma coisa que o cirandeiro foi até Deus e falou para ele, bom, hein? Tudo certinho ali, hein? Sim. Mas tinha alguma coisa ali que deu a Deus. Amém. É um homem justo. A dizer, tudo bem, pode fazer o que você quiser, mas a alma é minha. Amém. Amém. Porque Jó, ele sacrificava todos os dias holocaustos, ia para lá, sacrificava, entregava sacrifício pelos 10 filhos. Sim. Aquele homem, só de pensar que os filhos podiam pecar, ele ia lá e já queimava incenso. Sim. Vocês estão entendendo? Sim. Então ele vivia ansioso. Sim. Ele vivia com medo. Essa foi a legalidade. Sim. Tanto é que ele falou, aquilo que eu temia me sobreveio. Cara, ele perdeu tudo. Sim. Perdeu tudo. Então eu acredito Sim. que quando nós temos algo que é dado a Satanás, consciente ou inconscientemente, ele era bom, reto e justo. Sim. Mas o medo arma laços. Ele tinha esse Sim. medo. Quando a gente tem algo até invisível Ok. e não visível, não importa. Sim. Se nós não rasgarmos, ele diz, é meu de direito. Então, a maior batalha espiritual que a gente, nesse processo todo, que a gente não consegue, é quando a pessoa não tem um arrependimento, não consegue confessar. ok. Aí a palavra já diz, pode sacudir até a poeira da Ok. sandália. Sim. Deixa. E deixa. E aqui em Dubai agora vai acontecer, né, a escola de guerra, sim, ou cura. E Seminário deixa de cura, o seminário de curas. E para as pessoas que vão participar aqui em Dubai, deixa pra gente um recado, pra gente, como que, né, como que Estamos vai numa ser. grande expectativa. Sim. Qual que é a expectativa da senhora? Olha, pra eu essa já cura, vim para cá pastora? com 2 escolas de guerra. Amém. Foi uma bênção. Amém. Uma bênção. Já foi um divisor de águas. Glória a Só que Deus. agora nós vamos falar sobre algumas coisas. Sintomas, perdão, a libertação, a autoimagem. Sim. Quem você é? Então, a minha expectativa é grande. E Amém. o que eu digo para essas pessoas, né? Porque as inscrições estão encerradas, né? Estão Isso. encerradas? Estão encerradas? Se encerram hoje, né? Encerram. Isso, a gente Hoje. vai colocar aí também no Instagram. Ah, ok. Então, ok. já estamos encerrados. O que eu, né, falo para essas pessoas que estão, que vão estar conosco nesse dia? Tenham fé. Amém. Porque sem fé é impossível agradar a Deus. Amém. Glória a Deus. É. Segundo, confessem. Falem tudo o que vocês podem, Sim. né? Não guarde nada. Deixe o Espírito Santo trazer a memória. Amém. Deixe ele viajar na sua memória desde o ventre da sua mãe. Denunciar. Renunciar. Então, venham preparado. Né? O resto é o Senhor que vai fazer. Agora, se você está indo para esse encontro disposto a falar tudo, é porque Freud sabia disso. A cura no falar. Tanto é Sim. que ele é o pai da psicologia. Só que isso é nosso. Isso é pra gente. Sim. Isso que eu falo que a gente perde um pouco esse terreno, né? Isso é nosso. Confessar seus pecados uns aos outros. A cura é no falar. Então, quanto mais você falar, mais você vai ser curado. Amém. Então, essa é a minha grande expectativa para esse grande dia. Serão 12 horas de ministração. 12 horas de ministração, pastora. Começaremos de manhã, terminaremos à noite. E eu sei que o Senhor, não só isso, mas vai devolver as paixões ministeriais também. Glória que a o Deus. diabo roubou. Glória a Deus. Amém? Amém. Amém. Glória a Gente, Deus. eu quero agradecer a vocês. Quero dizer que eu estou muito feliz com Vida Dubai. Amém. Amém. É um filho da gente, que a gente ama, essa igreja. Né? Eu estou muito feliz de poder estar aqui. Muito feliz de ter vocês conosco. Amém, Né? A amém. igreja conosco. Muito feliz de ter meu filho, né? Lá na frente desse ministério. Né? Isso é uma bênção para todos nós. Nós estamos alegres de ver uma igreja que está servindo a Cristo. Amém. 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 Com uma diferença muito grande. Glória a Deus. Que é esse cuidado que Deus nos deu. A visão é boa, a proposta é boa, Amém. a igreja é boa. Então venha fazer parte
do Vida com Vida em Dubai. Glória Em a Londres Deus. Em também. nome de Jesus. Pessoal, é isso, nosso primeiro episódio do Primeiro nosso episódio. VidaCast. Vai ter muito mais. E é isso daí. Obrigado. Curte aí, subscribe, like. E é isso.